Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer biscoitos de Natal decorados, lindos e deliciosos para você fazer nas suas comemorações natalinas, nas suas festas. Então, nós vamos precisar somente de um bowl, não vamos bater na batedeira. Então, nós vamos precisar de um bowl, de uma forma. Eu forrei apenas com papel manteiga para poder que o biscoito não grude no fundo. Então, você pode utilizar a forma que você tiver em casa. Vamos precisar também de um rolo para massa, para a gente abrir essa massa do biscoito, e plástico filme. Além disso, precisaremos também de cortadores no formato que você quiser. Eu vou utilizar hoje o formato de árvore de Natal, de sino, de botinha e de coração. Você pode utilizar o da sua preferência. Se você não tiver, você pode utilizar a faca mesmo, tá? Não tem problema. Você pode cortar do jeito que você quiser. Então, vou deixar aqui. E vamos iniciar então a preparação. Antes, o meu forno já está ligado a 180 graus. Então, ele já está pré-aquecendo para quando eu terminar os biscoitos, eu já levá-los direto ao forno, tá bom? Então, para começar, nós vamos adicionar os ingredientes secos aqui no bowl. Então, eu vou colocar aqui a farinha de arroz branco, que vai dar estrutura para o nosso biscoito. A farinha de amêndoas, que vai trazer untuosidade, um pouquinho de sabor também. Vai deixar o nosso biscoito mais macio. O amido de milho, que além de maciez, também vai entrar nessa receita para trazer um pouquinho de crocância. O polvilho doce, que vai trazer liga e também um pouquinho de maciez. E junto às farinhas eu vou adicionar a goma xantana. Agora com o fouet eu vou misturar esses ingredientes secos, bem misturados, para somente depois eu começar a incorporar os ingredientes líquidos. Aqui também você já pode colocar o açúcar demerara, que você poderá substituir pelo açúcar da sua preferência. Lembrando que se você utilizar o açúcar mascavo, além de alterar a coloração do seu biscoito, o seu biscoito também vai ficar um pouquinho mais úmido, tá bom? Mas você pode fazer essa substituição tranquilamente. Pronto, ingredientes secos bem misturados. Então eu vou começar a adicionar os ingredientes líquidos. Eu vou deixar o fermento químico para o final. Então, aqui eu vou colocar o ovo, eu vou misturá-lo antes. Eu só fiz isso para ser mais fácil de incorporar a clara e as gemas às farinhas, tá? Aqui também eu já vou colocar o óleo de coco. Você pode utilizar qualquer óleo vegetal que você preferir, tá? Até manteiga derretida, se você quiser, não tiver restrição ao leite, você pode colocar. Então, vamos misturando, começar aqui. Você vai precisar utilizar as mãos nessa receita, tá? Então, higienize elas bem e coloque a mão na massa. Já vou colocar aqui. Então, você vai mexendo, misturando com as pontas dos dedos, aos poucos, para incorporar bem a farinha, tá? E nós vamos dar o ponto nessa massa com o leite vegetal. Eu vou saborizar essa massa com raspas de laranja. Você também pode utilizar raspas de limão, se você quiser, essência de baunilha, essência de coco. Se você quiser adicionar coco ralado também, você pode, mas eu vou utilizar a raspa de laranja. Então, nesse momento que tá uma farofinha, eu já vou adicionar a raspa para eu poder incorporar a toda a massa, tá? Porque depois que a massa fica mais firme, fica mais difícil de incorporar bem. Então, você vai raspar a parte verde da laranja, evitando de raspar essa parte branca, porque senão vai amargar o biscoito. E aí você pode colocar o seu gosto, tá? A quantidade que você quiser. Ó, eu coloquei metade da laranja, mais ou menos. Vamos misturar um pouquinho e já vamos começar a adicionar o leite.
Aqui você pode utilizar o leite de vaca, se você não tiver restrição ao leite também, ou substituir por leite de coco, o que você tiver em casa, tá? Então aqui eu vou colocar leite de amêndoas aos poucos, tá? Para não perder o ponto da massa. Vou colocar mais um pouquinho. Na verdade, eu vou precisar de mais leite de amêndoas, tá? Mas não se preocupe que aqui na receita eu vou deixar exatamente a quantidade que eu utilizei e você vai colocando aos poucos também, para não perder o ponto, né? Porque cada farinha, dependendo da safra da farinha, a gente vê que ela absorve mais ou menos líquido. Então, vá aos poucos e observe o ponto da massa. Eu vou pegar mais um pouquinho aqui. Ó, perceba que ela já tá juntando, tá vendo? Então, eu vou amassar mais um pouquinho para eu ver se precisa mesmo de mais um pouquinho de leite. Vou colocar mais um pouquinho só. Ela juntou, só que eu tô achando a massa meio firme ainda, então eu vou colocar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Olha só. Agora que eu incorporei bem todos os ingredientes, eu vou adicionar por último o fermento químico. E um pouquinho mais de leite. Pronto, olha só. Já tenho a massa aqui, ela não gruda na mão, tá vendo? Nessa aqui ela gruda porque, né, eu tava amassando. Mas perceba que eu não sovei a massa. Eu estava apenas incorporando os ingredientes, tá? Porque as massas sem glúten não precisam ser sovadas porque a gente não tem o glúten para desenvolver. Então, essa amassada que eu dei aqui foi somente para incorporar bem os ingredientes. Então, agora eu vou limpar aqui a bancada e volto pra gente modelar os nossos biscoitos. Bom, aqui tá a nossa massa, só que antes de abri-la, vou te ensinar um truque. As massas sem glúten, elas são mais grudentas, então elas podem grudar no seu rolo de massa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar plástico filme, vai forrar a superfície que você vai abrir essa massa. Vamos forrar aqui. E o rolo, para evitar que a massa também grude no rolo, você vai forrar ele com plástico filme. Ou então você vai pegar um saquinho de congelamento, vai abrir ao meio e vai colocar sobre a massa quando você for abrir, tá? Isso também evita que a massa grude no rolo. Mas eu prefiro fazer assim. Aí a gente enrola. E aqui nós temos um rolo protegido e que a massa não vai colar. Então vamos pegar aqui, vou pegar metade da massa. E vou abrir com o rolo. Você pode deixar numa espessura de aproximadamente 1,5 cm de massa para ficar com os biscoitinhos macios. E se você quiser crocantes, deixe mais um pouquinho de tempo no forno, tá? Ou então faça a massa mais fina. Para saber a espessura, você passa a mão e vai sentindo se tá da mesma altura, né?
Pronto. Agora, vou vir com os meus moldes e vou fazer os cortes. Dá uma mexidinha para desgrudar a massa e vai cortando. Corte todos primeiro dessa massa e depois a gente pode levantar o plástico filme da superfície para ajudar a retirar esses biscoitos daqui, tá? Então, vamos cortar. Aí você vai cortando para aproveitar a maior parte da massa. Claro que você não vai desperdiçar, né? Você vai abrir novamente o que sobrar e vai cortar até terminar toda a massa. Pronto. Agora você vai pegar o seu plástico filme, vai levantar da superfície. Deixa eu fazer de cá, que fica mais fácil para você ver. Levanta, aí você vai pegar o seu biscoitinho, só a parte que está modelada e vai retirar. Viu que fácil? Aí você vai colocar na sua forma. E assim vamos retirar todos os biscoitos. A quantidade de fermento que eu coloquei nessa massa não é muito grande, então eles não vão crescer muito, mas é importante você deixar um dedinho e meio de distância entre cada biscoito para evitar que eles grudem dentro do forno, tá? Então agora eu vou retirar esses aqui, vou terminar de modelar a minha massa e eu volto com eles todos modelados para você ver. Ah, antes, olha só a espessura que ficou, só para você ver, tá bom? Essa espessura que eu deixo, mas aí você fique à vontade para deixar na espessura que você preferir. Então agora eu vou terminar de modelar. Bom, já modelei os biscoitos, olha só como ficou lindo, todos lindos de Natal. Agora, como eu já te falei antes, o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e eu vou assar esses biscoitos por aproximadamente 20 minutos. Você vai olhando porque depende do forno, não deixa ele ficar muito dourado, tá? Porque senão ele vai ficar muito crocante e talvez até com gostinho de queimado. Então, deixa ele ficar levemente dourado que ele já vai ficar delicioso, tá bom? Então eu vou levar para assar. Bom, nossos biscoitos já ficaram prontos. Olha só, eu vou mostrar aqui para você ver como eles ficaram lindos. Olha só. Tá vendo? Eles ficaram muito saborosos porque eu já experimentei um. Então agora eu vou te ensinar a fazer o glacê. Um glacê caseiro para você passar e decorar os seus biscoitinhos de Natal, tá? Então para isso nós vamos precisar de açúcar de confeiteiro, clara de ovo e suco de limão, tá? Então eu vou colocar esses ingredientes na batedeira, vou começar pela clara. Todos esses ingredientes estão em temperatura ambiente, tá? Para ajudar a bater, porque é muito pouquinha, eu vou colocar já um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Vou colocar aqui um pouquinho e vou começar a bater. Então vamos bater em velocidade baixa para começar a incorporar esses dois ingredientes. Eu não quero incorporar ar nessa clara, então eu vou adicionando o açúcar sem bater muito, tá? É somente para incorporar. Se você não quiser utilizar a clara crua, você pode utilizar a clara pasteurizada ou então o glacê real que já vem pronto, é só você misturar com água, tá? Para você decorar os biscoitos, mas fica a sua escolha. Então vamos bater mais um pouquinho. Olha só como ele já tá bem líquido, tá vendo? Cremosinho. Eu vou pegar com a espátula e vou raspar as laterais para retirar o açúcar que tá aqui acumulado. Para misturar tudo muito bem. Então eu vou adicionar o restante do açúcar de confeiteiro. E já vou colocar também o suco de limão. Você vai verificar o ponto, a depender da umidade que esteja no ambiente, o seu glacê ele pode ficar mais líquido ou mais firme. Então, você vai apurar esse ponto adicionando mais açúcar, se ele tiver mais líquido, ou um pouquinho de água depois. Eu até reservei aqui para ele ficar um pouquinho mais líquido se ele tiver muito espesso, tá? Então, eu vou bater aqui, vou verificar o ponto. Se for necessário, eu adiciono um pouquinho mais de açúcar.
Olha só. Ele já não está tão cremoso, mas eu quero ele um pouquinho mais firme, tá? Então, eu vou adicionar um pouquinho mais de açúcar. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Agora, eu vou bater esse glacê por aproximadamente 5 minutos, tá? Não é para incorporar ar, o objetivo é misturar muito bem para ele ficar bem homogêneo e lisinho na hora de a gente decorar o nosso biscoito. Então, vamos bater por aproximadamente 5 minutos. Bom, o glacê está pronto. Olha só como ele ficou bem firme, tá vendo? Ele parece um merengue em ponto firme, tá vendo? Esse é o ponto que você vai deixar. E aqui a gente vai regular para deixar ele mais líquido no ponto piscininha, que eles chamam, né? Que é a parte de preencher o centro do biscoito, né? Então, eu preciso de um ponto mais mole, mais líquido, que a gente vai dar com a água filtrada. Então, eu vou retirar aqui. Olha só como ele fica bem firme, tá vendo? Olha que lindo, bem branquinho. O suco de limão, ele vai auxiliar também a não deixar o nosso glacê com gosto de ovo, né? Então, ele tira também o sabor do ovo. Olha só. Então, pronto. Temos aqui o nosso glacê em ponto firme. Esse ponto eu vou utilizar para fazer as bordas, o contorno do meu biscoitinho. E aí, como eu vou colocar a parte de dentro mais líquida, esse contorno vai servir para evitar que a parte líquida escorra do biscoito, tá? Então, vamos colocar aqui, porque eu vou colorir em duas cores. Eu vou utilizar o vermelho Natal, da Iceberg, e também o verde bandeira da Iceberg. São dois corantes em gel, e eu vou utilizar para colorir partes do nosso glacê e decorar os biscoitos. Então, eu vou colocar aqui uma parte. Vou deixar uma parte branca também, porque eu quero colorir com branco. Só que eu quero uma parte branca líquida também, então deixa eu pegar esse aqui. Pronto. Então, aqui eu vou colocar num saquinho. Você pode utilizar saquinho de congelamento também. Esse aqui é saquinho para embalagem. Vou acomodar esse glacê no canto, porque eu preciso cortar a pontinha para fazer o furo e passar o contorno, né? E os demais, a demais cobertura. Então, eu vou pegar essa parte aqui mais firme para o contorno e vou colocar no meu saquinho. Uma dica muito importante, esse glacê, ele endurece com muita rapidez. Então, quando você colocar no saquinho, já feche ele para evitar a entrada de ar, tá? Da mesma maneira, aqui você vai utilizando e cobrindo com um plástico filme para evitar que o seu glacê resseque, tá? Então, por enquanto, eu não vou cobrir porque eu vou colorir e também deixar ele mais líquido. Então, eu vou retirar aqui o restante. Nesse que eu vou deixar branco, eu já vou adicionar a água na quantidade que eu quero. Deixa eu pegar essa espátula. Para ele ficar mais líquidozinho, tá? Então, eu vou pegar aqui água filtrada e vou dando ponto. Mas coloque bem pouquinho por vez, tá? Para você não deixar ele muito líquido. Se passar do ponto, ele ficar muito líquido, aí você pode retornar a batedeira e adicionar um pouquinho mais de açúcar de confeiteiro. Por que que esse ponto de cobrir a parte do meio do biscoito tem que ser um ponto mais líquido? Porque vai ser mais fácil dele assentar. Se eu coloco um glacê muito firme, ele vai ficar com os desenhinhos. Então, né, porque eu passo com o saquinho, então ele vai ficar com uns desenhinhos. Na parte mais líquida, não, ele vai assentar por completo.
Aí, olha só, chegamos ao ponto. Tá vendo que ele escorre da colher? E aqui, ó, quando você deixa ele cair, ele vai se juntando já, se misturando aos demais que já caíram, olha só. Ele fica um pouquinho com a forma que ele caiu, depois ele vai se homogeneizando. Então, pronto, esse branco já está no ponto. Para ele não ressecar, eu vou cobri-lo com plástico filme. Vou deixar aqui reservado. Vamos ao próximo. O próximo eu vou colorir primeiro, para depois dar o ponto com a água. Porque o corante, apesar de ser em gel, ele vai deixar o seu glacê um pouquinho mais líquido, mais mole. Então, primeiro faça a coloração na tonalidade que você desejar, para somente depois adicionar a água e dar o ponto, tá? Vamos ver. Vou colocar mais um pouquinho, que eu quero ele um pouquinho mais vermelho. Pronto, agora que eu já colori, cheguei na tonalidade que eu queria, então eu vou começar a adicionar a água, tá? Tá vendo que ele tá bem firme ainda? Ele amoleceu um pouquinho, mas ainda necessita de água. Olha só, ele ainda tá firme. Não tá escorrendo da colher igual o outro, então vou adicionar mais um pouquinho de água. Pronto, olha só. Esse é o ponto, tá vendo? Ele escorre, fica com a forma quando ele chega na parte de baixo, entretanto, com o tempo, ele vai se homogeneizando. Então, já temos o vermelho também. Eu já vou colocar esse aqui no saquinho. Você pode virar assim. Se você quiser, você pode pegar o auxílio de uma caneca, coloca embaixo, tá? Senão vai na mão mesmo. Vamos dar o nó. Deixá-lo aqui. Agora vou colorir este daqui de verde bandeira. Ele já começou a ficar ressecado, só de ter ficado esse tempinho aqui sobre a bancada. Vamos colorir. Vou colocar só mais um pouquinho. Pronto, cheguei na tonalidade que eu queria. Agora eu vou adicionar a água até chegar no ponto mais molinho. Já chegamos ao ponto, olha só. Tá vendo? Bem lisinho, bem cremoso. Então agora vamos colocar este também num saquinho. Você pode fazer assim, ó. Você coloca dentro de uma xícara, pode ser uma caneca maior, tá? Eu vou colocar aqui mesmo. E aí, você somente vira o glacê.
Para esse daqui, eu vou te ensinar um jeito de fazer que não precisa colocar no saquinho, tá? Como ele vai só preencher o biscoito, a gente vai utilizar uma colher. A colher. Vamos lá. Ah, eu trouxe aqui também umas bolinhas de açúcar coloridinhas, caso você tenha em casa e queira utilizar na decoração. Acho que vai ficar bem legal. Então vamos começar com o contorno, o branco mais firme. Você vai pegar a tesoura longe do seu biscoitinho, para não voar o pedacinho do plástico. Vai cortar só a pontinha, tá? É um picote bem fininho, para você ter um contorno bem delicado. Tá vendo? Então eu vou pegar aqui, deixa eu ver. Vou pegar uma árvore. Você vai pegar o contorno, então começa de onde você quiser, mas você pode pegar, olha só. Vai vir aqui, vai apertando. Você não precisa soltar, tá? Mas se você achar mais fácil, você vem direto, ó. Tá vendo? O contorno é esse aqui que nós vamos fazer. Aí você pode vir com um palitinho de churrasco somente para assentar essas imperfeições. Tá vendo que ficou branquinho aqui para cima, um pontinho? Aí você pega com o palitinho e acerta. As emendas assim, ó, você pode passar o palitinho para ele ficar mais juntinho, sem essa divisão de uma parte para outra. Aqui eu passei o dedo. Pronto, o contorno desse daqui tá pronto. Eu vou fazer mais alguns contornos e depois eu venho preenchendo. Então, vou pegar a botinha. Aí você pode desenhar também na sua botinha, tá? Do jeito que você quiser. Essa é a hora de chamar as crianças, de deixar a criatividade tomar conta. Olha só. Pronto. Agora, eu vou utilizar o verde para fazer a nossa árvore. Então, da mesma maneira, corta a pontinha do saquinho. Vou deixar aqui para não melecar mais meu dedo. E aí, você vai preencher o centro do biscoito com o mais líquido. Com o palitinho, você vai chegar toda essa parte verde até o contorno. Tá vendo? Perceba que, como é uma parte, esse glacê tá mais líquido no centro, ele não fica com marcas do furinho, né, do saquinho, quando a gente passa. Porque ele tá líquido, então ele homogeneiza bem. Olha que gracinha, nossa árvore. Vamos deixar aqui para secar, enquanto faço a outra. Então, eu vou pegar o nosso vermelho para preencher a botinha.
Pronto. Deixa eu colocar esse em pé que tá vazando. Com o verdinho, a gente pode preencher a parte de cima da botinha. Olha que gracinha, tá vendo? E aí você pode colocar aqui na árvore, eu acho que não vai ficar legal porque minhas bolinhas são muito grandes. Mas a gente pode colocar uma estrelinha bem aqui. Estrela de Natal. E aí, pra finalizar, eu vou te ensinar a preencher o coraçãozinho com a colher. Você vai pegar o seu glacê mais líquido branco. Então, aqui você vai pegar o seu coraçãozinho, vai pegar o seu glacê, que tá mais líquido, vai colocar no centro com a colher, não precisa ser tanto. Com a colher mesmo você já pode dar uma espalhadinha e depois você pega o palito para te auxiliar. Deixa eu limpar aqui a ponta. Pronto, olha só. Viu como é fácil com a colher também? Então, cobriu para não ressecar. Eu vou colocar aqui para você ver. Eu vou terminar de decorar os outros biscoitinhos, mas você já aprendeu, né, a técnica que você utiliza para poder fazer as decorações. Agora, você precisa, depois que decorou, você precisa deixar esses biscoitos secando, tá? Eles vão demorar umas horinhas, dependendo da umidade da sua região, por exemplo, eles demoram mais ou menos. Se for mais úmido, demora um pouquinho mais, tá? Então, você deixa eles paradinhos, secando, até ficarem bem firmes, bem firmezinho o glacê, e você já pode colocar num potinho hermético para manter, né, as características iniciais do biscoito, ou num saquinho de congelamento, do jeito que você preferir. Mas eu tenho certeza que depois que tiver pronto isso aqui, não vai sobrar nada, nem para contar a história. Então é isso, eu espero que você faça essa receita para o seu Natal, que você convide seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, crianças que amam fazer essas coisas. Eu tenho certeza que você vai passar um tempo muito legal com eles, vai ser muito divertido. Se não tiver criança, faça você mesmo, você vai se divertir também. É uma delícia fazer esses biscoitos e eles ficam incríveis. Então eu espero que você tenha gostado dessa receita, que você faça em casa. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também tenham acesso a esse biscoitinho de Natal sem glúten delicioso. E eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!